dar início, então, às atividades do terceiro bimestre. Então, atividade 1, Caderno do Aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Essa atividade diz o seguinte: fractal, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Então, como que se obtém esses triângulos? Nós vamos considerar o seguinte: nós vamos considerar um triângulo inicial, pode ser qualquer triângulo, mas o melhor seria um triângulo equilátero, ou seja, o triângulo que possui os três lados com a mesma medida. Então, nessa primeira situação, eu tenho um triângulo. A primeira figura, então, representa um triângulo. A seguir, nós vamos encontrar o ponto médio de cada um dos lados desse triângulo. Unindo esses pontos médios, nós vamos formar um triângulo aqui dentro e vamos retirar esse triângulo. É como se nós pegássemos um objeto aqui e recortasse esse triângulo aqui. Então, vai restar para nós o quê? 3 triângulos menores. A seguir, nós vamos repetindo esse processo. Então, para cada triângulo que restou, esses que estão em branco, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encontrar o ponto médio de cada um deles e vamos repetir o procedimento. Então, note que esse primeiro triângulo nós formamos mais 3. Nesse triângulo aqui, fazemos então o mesmo procedimento. Retiramos aqui esse triângulo do meio. E nesse aqui também fazemos o mesmo procedimento. E conseguimos então mais 3 triângulos. Então observe, na primeira figura eu tenho um triângulo. Na segunda figura, a hora que eu uni os pontos médios dos lados e retirei esse triângulo aqui do meio, esse em branco, então eu fiquei com quantos triângulos escuros? Eu fiquei com 3 triângulos escuros. Repetindo o procedimento, tá? Na minha terceira figura, eu fiquei com 9 triângulos escuros, né? Menores, eles vão diminuindo o tamanho, mas a quantidade de triângulos vai aumentando. E assim por diante, né? Então, a minha quarta figura aqui, eu teria quanto? Eu teria 27 triângulos. E assim por diante. Bom, então é importante a gente observar que, com base nesse desenho, podemos realizar algumas operações matemáticas com a utilização de potenciação, tá? Então, olha só, na minha primeira figura, eu tenho um triângulo. Na minha segunda figura, eu tenho 3 triângulos escuros, que isso pode ser escrito como uma potência, como sendo 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Todo número elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo. Na minha terceira figura, eu tenho 9 triângulos, né? Na terceira figura eu tenho 9 triângulos, que pode ser escrito como sendo 3 elevado ao quadrado, né? Então, a minha quarta figura, então, reparem que para cada triângulo que eu tenho, eu formo mais 3.
né? Então, se eu já tinha 9 formado na figura 3, então na quarta figura eu vou ter 27 triângulos, que 27 pode ser escrito como sendo 3 elevado ao cubo. E assim sucessivamente. Então, ele pede nessa atividade para nós, para completarmos essa tabela. Qual que é? Na 10ª figura, qual que vai ser a quantidade de triângulos e a potência correspondente a esse número, a essa quantidade de triângulos. Então, vamos primeiro escrever qual que é a potência correspondente. Bom, percebam que todas essas potências, elas possuem a base 3, né? Olha só, a primeira aqui eu posso considerar então como sendo 3 elevado a 0, que todo número elevado a expoente 0 é sempre igual a 1. Então, 1 eu posso escrever como sendo 3 elevado a 0. Então, eu já sei que aqui eu vou ter uma potência de base 3. E repare o seguinte, que o expoente dessas potências é sempre uma unidade menor do que a ordem da figura. Tá vendo aqui, ó, por exemplo, na minha terceira figura, o meu expoente vale 2. Na minha segunda figura, o meu expoente vale 1. Na minha quarta figura, o meu expoente vale 3. Na quinta figura, o expoente vale 4. Então, quer dizer que na 10ª figura, o meu expoente vai valer 9. Então, eu vou ter 3 elevado à 9ª potência. Tá? Então, essa aqui que é a potência correspondente à nossa 10ª figura. E qual que é o número correspondente a essa potência? Qual que é o valor dessa potência? 3 elevado à 9ª potência, nós vamos multiplicar o 3 por ele mesmo 9 vezes. Então, vai ser 3... fazer esta multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 9 vezes, né? Isso aqui vai ser igual, então, a... Fazendo essas continhas, nós vamos encontrar, então, 19.683. Então, 19.683. Então, na 10ª figura, nós vamos ter 19.683 triângulos.